Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ana Academy no YouTube. Eu sou Joaquim Alvarenga e hoje, em nosso Momento Gestão, irei falar com vocês um pouco sobre sociedade empresarial e destacar alguns pontos importantes para a discussão e negociação entre sócios para a formação de uma sociedade bem-sucedida. O começo de uma sociedade empresarial é sempre uma lua de mel. Todos os problemas até então sem solução deverão ser resolvidos com a união entre os sócios. Afinal, uma parceria bem feita, se não resolver, pelo menos ajuda a aliviar as dificuldades de se gerir um negócio. Mas passando o período onde tudo são flores, as divergências e a falta de planejamento de como lidar com elas pode levar os sócios a uma das experiências mais amargas de suas vidas. Para mitigar os problemas e aumentar as chances de sucesso da sua sociedade, já de início faça um acordo societário definindo como a sociedade irá funcionar e como os conflitos serão resolvidos. Pode até parecer constrangedor falar sobre questões delicadas ou negativas em um momento em que está tudo bem entre os sócios. Mas um acordo detalhado sobre o que cada um espera da sociedade ajudará os sócios a se orientarem quando os problemas aparecerem. Um acordo deve contemplar tudo aquilo que os sócios julguem importante. A seguir, eu irei destacar alguns pontos importantes a serem definidos na sociedade. O primeiro ponto é relativo aos investimentos. Defina e deixe claro qual será o investimento feito por cada sócio. O valor dos investimentos de cada um na sociedade pode ser definido por investimentos em dinheiro, trabalho, equipamentos, entre outros tipos de recursos. O importante é deixar claro tudo o que deve ser considerado como investimento inicial, para assim chegar a um consenso sobre as participações de cada um no negócio. O segundo ponto é relativo às responsabilidades e deveres de cada sócio. Seja específico quanto ao papel de cada um no dia a dia da empresa e o prolabore para o cargo. Quanto mais independente e complementar o papel de cada um, melhor. Defina as responsabilidades, a conduta e os resultados que se esperam um do outro. Defina também questões de ausência ou afastamento de um sócio, como no caso de doenças ou por motivos pessoais, e até mesmo em caso de morte. Estabeleçam regras justas para remunerações, divisão de lucros, seguros de vida, entre outros detalhes pertinentes. O terceiro ponto é relativo à saída de um sócio da sociedade. Também é importante estabelecer regras para isso. Defina se será permitido aos sócios se envolverem em outras sociedades e negócios, deixando claro a possibilidade de poderem ou não se envolver em negócios similares ou que compitam de alguma forma entre si. O que acontece, então, se um sócio quiser sair da sociedade? Os sócios podem definir um termo que contemple a venda ou compra da sua parte no negócio. Que isso seja feito de preferência antes de chegar nesta ocasião. Também pode ser incluso nos termos uma condição de não competir no mesmo mercado por um determinado período após o afastamento. E se um sócio ainda assim quiser vender ou transferir sua parte da sociedade? Ele pode transferir para qualquer um? Se for assim, o sócio que ficar no negócio pode se ver obrigado a trabalhar com alguém sem afinidade ou até antipatia. Esse problema também é comum em casos de divórcio, onde parte do negócio entra na divisão de bens. Outro ponto é quanto ao uso da participação da empresa para pedir empréstimos bancários. Se isso for possível, defina em detalhes os termos para que um sócio possa usar sua parte do negócio como colateral em um empréstimo. Outro ponto é quanto à distribuição dos lucros e contribuição de capital adicional. Muitas vezes o negócio precisa de uma injeção de capital. Para isso, os sócios podem planejar não distribuírem os lucros de um determinado período para garantir os investimentos, ou até retirar de suas fontes pessoais para isso. Defina uma política para a gestão financeira da empresa e evite misturar contas pessoais no negócio.
quanto à solução de conflitos e divergências. Em vários casos, o melhor é contar com a ajuda de um mediador. Discutidos os pontos e definidos os acordos, é importante que esse acordo seja agora bem redigido e até revisto por um advogado. Ninguém quer começar um negócio pensando em litígio, mas se existirem problemas, com um pré-acordo, todos ficarão muito mais felizes no final. E a sua sociedade, como anda? Compartilhe aqui sua experiência. Para mais conteúdos educacionais, confira nossos próximos vídeos ou acesse nosso site em anacademy.com.br. Joaquim Alvarenga Neto para o canal Anacademy no YouTube.